Olá, esse é o PodEnf, podcast para falar de enfermagem. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês, né, que estão assistindo os meus vídeos, que estão compartilhando, né? Nós estamos compartilhando histórias, vivências, experiências de outros profissionais, e isso é muito importante. Então, agradeço e que vocês continuem compartilhando. Hoje a gente está aqui, né, com a Flávia, a enfermeira Flávia. A Flávia hoje ela tem assim, um currículo enorme. E né, eu vi mais de 5 pós-graduações, uma experiência muito vasta. Só que a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde prisional, certo, Flávia? E aí, só que antes disso, eu queria que você falasse primeiro para mim. Quem é você, além da profissão? Oi, primeiro queria agradecer, né, a Suzana, por essa oportunidade, né, da gente estar aí falando da enfermagem. Quem é a Flávia, além da enfermagem, né? Flávia é uma menina sonhadora, determinada e mãe da Marília. Não tem como, né? E aí, Flávia, eu vi, né, vamos já para a primeira pergunta. Como foi o seu caminho até a enfermagem? Então, eu sei que você também fez o técnico, assim como a Fernanda, então eu queria que você falasse um pouquinho, né, do começo da sua profissão, da sua carreira, da sua trajetória, até chegar hoje, né, na saúde prisional. Certo. Eu sabia que eu queria enfermagem, né, quando eu decidi, assim, o que eu vou fazer? Uma lição tão difícil, ali nos 17, 18 anos. Eu sabia que eu queria enfermagem, mas eu não tinha condições financeiras, né, de fazer a faculdade que eu queria, que é a nossa faculdade, né? E aí surgiu, né, a ideia de fazer o curso técnico, era lá na EPOS ainda, na faculdade de medicina, e aí eu fiz o curso técnico e comecei a trabalhar no hospital, né, que tinha já um convênio, né, o curso técnico era da faculdade de medicina, que era da ISI, e aí depois que eu formei o curso técnico, eu fiquei trabalhando 1 ano, estava determinada a entrar na faculdade. Um facilitador ali, né, para encurtar um pouco o caminho. E aí, eu, em 2008, entrei na faculdade, fiz seu bicho, né? Verdade, estudamos juntos, trabalhamos juntas. E aí, eu entrei em 2008 na faculdade, ainda trabalhei os 3 primeiros anos da faculdade, e no último ano, fiquei exclusivo com a faculdade. E foi, enquanto acadêmica, enquanto ainda graduanda, que eu tive a primeira oportunidade de ir no presídio, né? Todo mundo acha que eu tive esse coisa com o presídio muito depois, mas não, ele surgiu ainda lá na graduação. O presídio ele foi montado aqui em Itajubá em 2009. Eu já estava aluna e o saudoso, maravilhoso, né, Ricardo Mello, que era o Dr. Ricardo Mello, do CAP, da ST, eu fui ser estagiária da faculdade, estagiária de enfermagem da prefeitura no CAP. E aí eu tive a oportunidade de conhecer ele, tive a oportunidade de aprender muita coisa com ele, principalmente a trabalhar com a vulnerabilidade, com as minorias. Foi através do Dr. Ricardo que eu tive essa oportunidade de trabalhar com os vulneráveis, de trabalhar com a minoria e de entrar nesse mundo de quebra de preconceito mesmo. Ali foi o primeiro momento, assim, que eu fiquei muito em choque, assim. Eu sempre conto para todo mundo, não sei se eu já te contei isso. E aí eu fui estagiária e aí não tinha enfermagem, não tinha nada no presídio ainda. A gente fazia as coletas. As coletas de teste rápido ainda não eram modernas igual hoje, né? Era só um furinho no dedo, era coleta de sangue mesmo. A gente ia toda semana no presídio. E aí eu comecei a entrar, né, no presídio, eu não sabia, né? Eu sabia muito, meu filho, você tinha essa questão, essa ligação com o Dr. Ricardo, né? Sempre muito próximo, mas eu não sabia que foi logo aí, já em 2009, né? Foi no segundo ano de faculdade. Olha só. E aí eu entrava lá e achava tudo, assim, no começo eu achava tudo muito diferente, muito estranho. Que é um mundo meio paralelo, assim. É como se tivesse uma bolha. Eu brinco que lá é uma bolha, né, até hoje. Mas assim, aí foi isso, só que ele não perdurou muito tempo, não. Em 2010, eu estava no 3º ano da faculdade, eu parei de fazer o estágio na prefeitura e ficou ali quietinho. Aquela experiência, eu fui, terminei, formei, vivi as coisas que eu gostaria, fui trainee, como você viu. Sim, exatamente. Teve bastante experiência, né, antes de ir realmente para a questão do sistema prisional. Você trabalhou na CUID, não lembro disso. Trabalhei na CUID. Gente, a minha memória, depois a gente tem filho, a memória vira um papel, olha.
E aí foram assim, foram coisas que foram acontecendo, que foram construindo, porque eu fui ser trainee, né, que eu queria muito, mas aí eu descobri que eu não queria morar longe da minha família e que mais importante para mim era estar perto da minha família. Foi quando eu voltei para Itajubá, e aí a Flaviane, né, que era RT, lá na Santa Casa, foi quando a gente trabalhou juntas. Sim. Eu, você, Lilinha, Luana, Jamile, Fernanda, quase todo mundo desse podcast. E aí eu quis voltar. Minha mãe falou, você só volta para Itajubá se você tiver um emprego. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu voltei para Santa Casa. Fiquei lá até ir pro presídio, que aí eu prestei o concurso demorou um pouco para ser chamado, e aí nesse meio de campo eu tive que fazer outras coisas, né? No sentido de eu saí em dezembro de 2017, 2016 da Santa Casa, aí fiquei aquele tempo aguardando, e aí nesse tempo eu fui enfermeira da CUID. E aí foi uma experiência também totalmente diferente, muito legal. Um cliente bem exigente. Não digo o paciente, mas o familiar desse paciente de home care, uma demanda muito grande. E assim, eu ficava super feliz assim, de imaginar que Itajubá tinha um serviço. Eu sou fã da CUID, a Tati sabe. Né? Eu ficava muito feliz pela Tati, né? A Tati tá fazendo medicina. Tá fazendo medicina, eu tenho muito contato com elas por conta do exército, né? E aí eu achava assim, fantástico ela como enfermeira, sabe? Ter um home care. E trabalhar com isso eu achava extremamente interessante, assim, e adorei trabalhar, trabalhei muito tempo, prestei muito tempo de serviço para ela. E aí depois, por fim, entrei, né, no presídio, onde eu estou aí já. Demorou quanto tempo esse processo entre você ser aprovada e ser chamada? Demorou 4 anos. Nossa, bastante tempo. Demorou 4 anos. Eu entrei, tipo assim, eu entrei quando o Estado não tinha mais jeito de chamar. Porque você faz o concurso, né? Mas dos concursos você faz o concurso, tem validade por 2 anos e depois tem mais 2 anos, né? E aí eu entrei até na época com mandado de segurança, eu ganhei o mandado de segurança, mas quando eu ganhei, eles já iam chamar mesmo. Muito bem. E aí nesse tempo eu fui fazendo outras coisas, né? Mas sempre ali. De olho na nomeação. Esperando ali, porque era o sonho da estabilidade mesmo. Sim. Não tinha esse sonho, né? Eu falo assim, acho que ninguém sonha, acorda e vai falar assim, ai, você é enfermeira do sistema prisional. Não tem isso. Vai levando, né? E aí são as oportunidades que a vida vai aparecendo, junto com as coisas que você quer. Eu queria ficar em Itajubá, eu queria ficar perto da minha família. Fui fazendo os concursos que eram por aqui. Então acho que acabou que você já respondeu a segunda pergunta, né, que foi em que momento a área prisional apareceu na sua vida profissional, se tinha sido uma escolha, foi um convite inesperado, na verdade foi uma escolha sua, né, que em algum momento aí você decidiu, estudou para isso, passou, foi aprovada e foi nomeada. E aí essa espera por esse concurso, por essa nomeação, fez com que você aí tivesse outras oportunidades também na enfermagem, né? Bem legal. E acho que você é bem parecida comigo, assim, não tem nada que você não encare, né? Ai, não tenho medo de nada. Teve aquela questão do Lab Clean, do Baixa, né? De falar do seu treinamento com as meninas, que você já teve um contato com vacina. A gente é muito parecida nesse sentido, né? Eu acho que os desafios vêm e a gente vai enfrentando, né? A gente vai falar que assim, não tive oportunidade, não é pra gente, né? Não é pra mim. Eu falo que no meu DNA não tá desistindo, meu DNA tá sempre recomeçar. Eu falo isso pra minha menina, eu falo, olha, no nosso DNA não existe desistir, existe o recomeçar, se reinventar. E quando você já estava ali situada no presídio, no sistema prisional, né? Nessa enfermagem prisional, você, na verdade, não começou no presídio de Itajubá, né? Eu comecei aqui. Começou aqui? Eu fui, quando eu tomei posse... Foi aqui? Foi aqui. Eu fiquei 7 meses aqui e aí eu fui transferida para Caxambu, que é um presídio feminino. E aí lá em Caxambu fiquei 3 anos, que é uma realidade também muito diferente. Trabalhar com o público feminino no sistema prisional é mais difícil, na minha opinião. A mulher demanda mais, né? Ela é mãe, ela tem os hormônios, e aí imagina no cárcere, assim, é mais pesado pra gente, que é mulher também. E aí a unidade de Caxambu fechou, né? Teve uma reestrutura do Estado de fechar as unidades pequenas. Lá também não tinha uma estrutura legal. E aí veio para Santa Rita do Sapucaí, que aí eu morei em Santa Rita também. Fiquei em Santa Rita há um tempo e aí depois optei por ir para Pouso Alegre. Eu fui para Pouso Alegre, que era a unidade masculina.
Era uma unidade bem maior, mas com público masculino, que é muito mais fácil de lidar. Sim. E depois de Pouso Alegre, aí eu engravidei, né? Engravidei da Marília e aí optei por voltar para Itajubá. Voltar mais perto da família, Isso. né? Muito bem. E qual foi sua primeira impressão ao entrar num ambiente prisional como enfermeira? Lá naquela época, enquanto acadêmica, assim, tinha aquela euforia, né? Era interessante, porque para qualquer um, eu não falo para todo mundo assim, né? Tipo, sou enfermeira do presídio. Apesar de todo mundo que me conhece, eu acho que já sabe, né? Mas assim, as pessoas perguntam, você é enfermeira? Fala, sou enfermeira do Estado. Aí quando vai soltando a conversa, fala, é do presídio. A pessoa, é do presídio. Tem muito isso ainda. E aí a minha impressão, né, naquele momento enquanto acadêmica, era de curiosidade. Era assim, eu queria saber as histórias deles. Eu gosto de histórias, né? A gente conversa Sim, muito. a gente conversa demais. E aí, assim, eu gostava das histórias, eu queria entender, né, por que eles estavam ali. Isso me fascinava mais, assim, me deixava mais interessada do que o cuidado em si, naquele momento, enquanto acadêmica. Eu não entendia muito, porque não tinha uma estrutura naquela época, tanto é que era o CAP, né, que prestava assistência lá. Quando, né, depois de um longo tempo aí eu fui como enfermeira, aí já tinha toda uma estrutura, né? Tem uma enfermaria dentro do presídio e lá tem diversos profissionais, é uma equipe multiprofissional grande, bem organizada e que presta serviço igual uma UBS, é uma saúde coletiva normal. Então tem condições, né, dos primeiros socorros ali serem feitos ali. Tudo tem, reestruturou muito. Hoje, né, essa saúde prisional de hoje, né, de 2025, ela é bem diferente de lá do início. Né, porque a gente foi se reestruturando, existem vários profissionais ali. Programas, né, acredito eu, tudo. Tudo que é do Estado, né? Então, tudo que acontece fora também acontece lá dentro. O presídio é do Estado, né? Uhum. Funcionário público é do Estado. Uhum. E aí as demandas vêm do Estado. Então, por exemplo, o que vem para um município em forma de demanda da SES, da Secretaria Estadual de Saúde, vem para mim da Sejusp, né? Que eu respondo para a Sejusp, Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Então, tudo que vem de demanda para o município também vem de demanda para mim. Então, eu tenho uma população, né, privada de liberdade, que é o nome deles, uma população fechada, que eu tenho que atender as mesmas demandas de um PSF, de uma UBS. Então, assim, eu cuido de todos os tipos de paciente lá. Imagino. É mais fácil pelo fato deles estarem, eu ia falar trancafiados, mas reclusos, assim, reclusos, e aí mais fácil que eu digo de controlar aí essas questões, tanto de doença, de fazer uso da medicação, de realizar um tratamento. Você que você tem bastante experiência fora, né? Você acha que a situação é mais favorável para que eles concluam os tratamentos ou depende? Depende do tratamento. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria grande com a Raquel, né, que é da TB, da tuberculose. A maioria das pessoas tratam tuberculose enquanto reclusas, porque quando elas estão fora, às vezes são moradores de rua, pessoas que vivem em vulnerabilidade, que não faz tratamento. Então, lá é a oportunidade dele fazer. Ele vai ficar recluso um tempo, tratamento são 6 meses, e de alguma maneira, lá é mais fácil de fazer o tratamento, porque ele não vai sair dali. Então, você sabe onde está, você não precisa fazer busca ativa. Tudo que eu preciso de busca ativa, minha população é fechada, então é super simples de eu fazer. Né? Mas, por outro lado, tudo que eu preciso da área emocional, tudo que eu preciso que ele esteja bem, às vezes eu não consigo, né? Porque enquanto recluso ele tem outras demandas. Mas tudo que eu preciso de busca ativa, eu mando buscar na hora, né? Não tem problema, vem aqui e eles vão. Uhum. Então, assim, é fácil por esse lado, não é difícil, não. Entendi. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início? Eu acho que o maior desafio no começo era a estrutura, assim, não a estrutura física, mas de pessoal mesmo. Uhum. Porque eles exigem uma demanda muito grande de outros profissionais que só a enfermagem não daria conta. E de tudo no começo, assim, de insumo, de material, de material humano, né? Hoje, a unidade de Itajubá, ela é uma unidade, a única no estado que tem uma sala de urgência dentro. Olha, que legal. E lá tem desfibrilador, tem carrinho de urgência.
né? Você já teve que atuar nessa sala? Graças a Deus, não, né? Graças a Deus. Tem aí os nossos amigos do SAMU. Exatamente, maravilhosos. Mas a gente já fez intervenções em parto agudo, né? E a gente consegue ali fazer o primeiro atendimento e encaminhar para a unidade ou o SAMU ir lá e ajudar a gente. Mas, assim, dá um conforto, entendeu? Hoje, assim, pensando de quando eu entrei, de como é hoje tem uma estrutura muito maior. Sim. Em relação ao cuidado, né, no contexto de privação de liberdade, como é cuidar de pessoas em situação de privação de liberdade? Assim, eu acho que o maior conflito que eu tenho, assim, hoje não, hoje já são quase 10 anos e eu consigo desligar, sair de lá e desligar mesmo a chavinha, de verdade, mas é mais o conflito ético mesmo, assim, porque... Se você diz de não julgar o que a pessoa fez julgar. E conseguir cuidar. Exatamente, porque assim, isso é o que, porque assim, explicar assim, ó, por exemplo, acontece algo assim na cidade de grande repercussão. Aí todo mundo sabe que ele foi para Itajubá, né? Foi para o presídio de Itajubá. E aí, assim, como você, enquanto profissional de saúde, lida com isso, né? E assim, na própria equipe, porque você tem que ser exemplo de falar, gente, né? Vamos dar uma segurada, né? O preso é a família de alguém, Sim. O preso é o amor de alguém. Eu sei que isso é difícil, pode parecer quebrar tabus, mas enquanto a gente é acadêmico, enquanto a gente, né, formando lá na faculdade, né, fala muito da questão da ética, fala muito da gente não se importar com as coisas. E eu lembro que às vezes as pessoas me falavam assim, você não tem medo de trabalhar lá? E você foi trabalhar lá? Eu sempre trabalhei em pronto-socorro, né? Falava, gente, pronto-socorro é porta, você trabalha com tudo, com todos os tipos de paciente. Sim. E aí qual que é a diferença de você trabalhar com o público aqui e trabalhar lá? Lá, eles estão sendo investigados por algo, ou que já fizeram, Sim. ou estão sendo investigados. E aqui a gente não sabe, né? Quando a gente encontra com alguém, a gente não sabe se aquela pessoa já fez. Então, assim, eu aprendi muito, se vai fazer, e eu aprendi muito a não querer saber. Então, assim, é óbvio que as coisas de grande repercussão eu fico sabendo, eu também sou uma curiosa, Sim. Eu também fico indignada com muitas coisas, mas eu aprendi lá a ser uma profissional muito mais ética, aprendi lá a ser uma profissional muito mais focada em ser profissional. Então, no sentido de, assim, o que ele fez não é problema meu. Quando eu fiz a enfermagem, eu fiz o meu juramento, e quando eu fiz o concurso, eu sabia que eu estava indo cuidar de pessoas que iam fazer, né, que teriam cometido grandes coisas. Então, assim, foi uma escolha. E aí, nessa escolha, implicaria que a Flávia, de um tempo atrás, não existisse mais. Então, assim, eu sou muito tranquila, né? A gente já teve oportunidade de conversar várias coisas. Eu falo muito tranquilamente, assim, mas não me atormenta nem nada. E, assim, eu consigo separar. É muito engraçado, assim. Eu consigo... Você talvez tenha se blindado, né? Você consegue deixar com que essas coisas não te atinjam, né? E olhar para o paciente mesmo, né? E, assim, o sistema prisional, ele vem, assim, de uns anos falando muito sobre ressocialização, né? O que é a ressocialização? É colocar esse indivíduo de uma maneira melhor do que ele chegou. E isso, eu como servidora do Estado, né, eu faço parte, né, eu sou o agente que faz a lei de execução penal acontecer. Então, se eu não acredito nas coisas que eu faço, elas não têm sentido. Então, assim, eu acredito hoje, eu acredito na ressocialização, eu acredito na enfermagem como agente ressocializador lá dentro. Quando eu coloco, né, quando eu faço parte, não eu, né, porque é uma equipe multidisciplinar, mas quando eu falo que ele tem condição de trabalhar, estudar, eu vejo que eu estou fazendo a minha parte também como sociedade, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que é muito maior do que as pessoas sabem, né? Sim. O presídio em si, é muito maior do que o preconceito, né? Muito maior que o preconceito. As pessoas não sabem o quanto de serviço bacana que tem lá. Acho que eu já conversei com você disso. A grão de gente tinha uma empresa dentro do sistema prisional de Itajubá, né? A Invicta, que é de garrafas térmicas, tinha lá em Pouso Alegre, a Polibras. Então, assim, empresas de nome, de grande nome, que acreditam na ressocialização. Então, assim,
o sistema prisional foi melhorando, o sistema prisional foi crescendo e eu fui crescendo também junto, Sim. assim, e abrindo a cabeça também. E tem algum que trabalha, não sei se tem esse pessoal que trabalha lá dentro, desculpa, porque assim, eu não sei os termos corretos, né? Tem algum preso que trabalha com você, que trabalha na enfermaria, tem isso? Porque no quartel tem isso, né? Ah, você gosta de cuidar? Vai pra enfermaria, né? Ah, você sabe fazer comida? Vai pro rancho. Tem isso? Tem essas questões? É parecido com o exército, né? Eu falo assim, toda a manutenção do presídio é feita pelos presos, toda manutenção mesmo, de limpeza, a construção, são os presos que fazem, aí a gente faz a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, e aí a gente vê se esse preso está apto para trabalhar ou estudar, e aí vê com as aptidões dele, e aí a gente aproveita ele enquanto recluso. Sim. Então eu falo assim, agora mesmo tem um rapaz lá que ele é ótimo na internet. Eu falo, gente, que bênção, tá melhor que a G6. Então, assim, aí ele arruma a internet pra gente. Quem cuida da limpeza dos setores são os presos. Aí tem os presos que trabalham com a gente lá na saúde. Tem os presos que ficam na cozinha. Tem os presos da horta. Tem preso pra tudo, né? Tem preso trabalhando no presídio inteiro, graças a Deus. E não sei se você pode comentar, né? Que tipo de demanda de saúde são as mais comuns no sistema prisional? Então, as pessoas acham que é muito diferente, né? Mas, como eu disse, assim, é igual uma UBS, né? É igualzinho, a demanda é igual. Porque eu vou ter preso com HIV, vou ter preso com sífilis, eu vou ter preso diabético, preso hipertenso. Eu tenho 9 presos que estão fazendo tratamento de câncer em Poços. Eu tenho preso que faz cirurgia, eu tenho preso que faz cirurgia cardíaca. Então, assim, é uma demanda normal, igual de outro lugar. Tanto que nós somos considerados uma UBS, né? IAPP, Equipe de Atenção Primária Prisional. Como que você equilibra, né, é o que a gente já falou, é o olhar técnico com a empatia diante das histórias tão complexas? Eu acho que é de tipo assim, que nem eu falei, não é que eu não fico indignada com as histórias, mas assim, eu comento, falo, ai gente, não acredito, né? E assim, é um choque, porque às vezes, quando aquela pessoa vem, né, pra você, que cometeu às vezes um crime bárbaro, e ele tá ali diante de você, conversando, você não consegue entender, porque existem muitas camadas, né? Que a gente não tá ali para mensurar. Sim. E aí eu sempre penso de tipo, eu não sou juiz, entendeu? Graças a Deus, eu não sou juiz. Tem que ter uma cabeça muito boa também, né? Para saber equilibrar, separar. Mas assim, eu nunca peguei algo assim também tão próximo meu, né? Eu posso falar de coisas que acontecem, eu já tive uma coisa bem próxima de amigos meus e tal, mas nada próximo da minha família. Entendi. Que eu acho que muda toda a repercussão. Mas que você também tem o direito, a gente, enquanto profissional, a gente tem o direito de não atender, se você não se sentir à vontade. Lá também tem outros profissionais, mas graças a Deus, né? Eu já tive histórias muito engraçadas, né? Outras tristes, mas assim, nada que eu não conseguisse fazer meu papel de enfermeira, graças a Deus. E também acredito que você tenha já falado alguma coisa, há espaço para vínculo e humanização dentro desse ambiente, com certeza. Não, com certeza. Por mais que a gente sempre ouça, né? O povo fala, né? Preso tem que morrer, preso não Tudo tem quanto que é preso, né? Preso não tem que ter assistência. Eu não vejo ele como preso, né? Eu sou parte ali da execução penal, e dentro da execução penal, todo ser humano, ele tem direito à dignidade, ele tem direito a tratamento, à saúde. E aí eu sou esse agente que proporciona a dignidade para as pessoas. Eu falo, graças a Deus que eles têm eu, entendeu? Graças a Deus que eles têm eu. Até porque quando eles vão para você, eles já estão numa situação vulnerável, e quando vão para uma enfermaria, né, a UBS, lá que seja, né, o ambulatório, eles provavelmente já estão mais vulneráveis, né? Então o seu foco ali é o cuidado. Né? E a gente briga por causa deles mesmo, assim. A gente briga para que... Eu não brigo por causa do preso, né? Eu sempre falo isso, eu brigo por causa do paciente. Ali para mim ele é um paciente, e eu brigo para que, se ele tem câncer, ele vai fazer o tratamento adequado. Se a gente achar que o presídio não é lugar adequado para ele, a gente vai falar com o juiz, e vai falar para o juiz que talvez ele necessite ali, né, de uma outra transferência. E assim, eu não fico pensando, é o preso. Ele é paciente, ele é ser humano igual todo mundo, nós estamos suscetíveis a erros. Não, mas eu não faria isso. Não sei se eu não faria isso. Se acontecesse algo com a minha filha, eu acho que eu gastaria no réu primário. Então, não, eu tô entendendo essa questão do... que é justamente a próxima pergunta, né? Do preconceito, na verdade, né? É muito fácil você
falar sobre algo que você não tem autonomia, né? Que você não vivenciou. Então, assim, é um olhar muito de fora, né? Lá é uma bolha, né? Que nem eu tava falando, lá é uma bolha. E assim, quando a gente tá lá, a gente tá imerso naquelas histórias, e aí você ouve histórias que você fala, cara, só dessa pessoa ter sobrevivido, ela já é vencedora. Porque assim, existem, né, situações que às vezes a pessoa teve uma excelente condição e foi para um caminho errado, mas assim, tem muitas histórias assim que são muitas camadas mesmo que você fala, gente, não estou pronta nem para ouvir, nem para falar sobre isso. Eu não sei nem como é falar sobre isso, que eu achei que a minha história era triste, olha, entendeu? Então, assim, é muita coisa. Acho que você ressignifica muita coisa, né? A partir do momento que você toma conhecimento das histórias ali, né? Acho que a gente para de julgar tanto e começa a ouvir. E acho que de reclamar, às vezes a gente reclama, né? Ai, tá chovendo, reclama, tá sol demais, reclama. Ai, sei lá, furou um pneu, reclama, mas assim, são problemas são muito pequenos. Pequenos, perto da realidade, dessa realidade, né? E é uma realidade, assim, eu falo que é um mundo paralelo mesmo, né? Porque eu fico lá, fico sem telefone, eu já acostumei, né? Ah, você trabalha sem telefone? Eu trabalho sem celular, né? Que luxo! Nossa, que maravilha! Por isso eu esqueço meu celular em tudo quanto é lugar, Que coisa maravilhosa! É o que todo mundo tá precisando. Um trabalho que não possa usar celular. Não, ninguém usa, né? Só os diretores que usam por uma questão mesmo de... Gente, o seu trabalho tá fazendo bem pra sua saúde mental. Sempre fez, minha filha. E aí, eu não tenho redes sociais, eu não tenho nada, né? Eu acho que já foi disso, foi muito bom, porque desvinculei mesmo, e aí eu esqueço meu celular em tudo quanto é lugar, que né? Que coisa maravilhosa! Vamos adotar? Meu Deus, precisa. Mas a gente tem, né? E tem internet, sim, tem telefone, mas assim, é tão acostumado que eu acho que eu tô quase 10 anos no presídio, acho que minha família me ligou 2 vezes lá. Todo mundo já tá acostumado que eu trabalho lá, que se precisar falar comigo é depois das 4 horas da tarde. Mas ninguém me liga lá se for extremamente urgente, entendeu? Assim, nossa, só se for urgente. Vou passar um dia lá, quero ir lá. Fica eu e os presos. Falo que eu fico preso igual os presos. Gente, que coisa! E aí, né, a gente já falou, né, que preconceitos você percebe que ainda existem, tanto dentro quanto fora do sistema, em relação à enfermagem prisional. Acho que é isso que você falou também, né? Nossa, trabalha lá, não tem medo, né? Acho que é bem isso. E muito assim, de cuidar de preso, né? Porque as pessoas colocam nomes em tudo, né? Mas assim, não é cuidar de preso, porque às vezes o cara que tá lá na UTI é preso também, né? Entendeu? Lá no presídio são pessoas, lá no hospital são pessoas, sim, na clínica são pessoas, qualquer lugar são pacientes. Para nós, enquanto profissional, sim, acho que só muda o local que eles estão mesmo. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios e a estrutura do sistema, né? Quais são as principais dificuldades estruturais e institucionais enfrentadas pela sua equipe de enfermagem? Eu acho que com todos os lugares é o dimensionamento, né? Assim, de estrutura, Itajubá, assim, tem uma estrutura bacana. Hoje, graças a Deus, ela tá uma estrutura pequena, porque a equipe cresceu, o presídio também faz 2 anos, 2022 ou 2021, ele aumentou, né? Então fez mais um anexo. Então o presídio aí que tinha capacidade para 600 presos, hoje tem para 1.200, que é a quantidade de pessoas que a gente cuida lá. E aí essa equipe de enfermagem não cresceu, né? Essa equipe de enfermagem é a mesma. A sua equipe hoje é composta por quantas pessoas? Hoje tem 2 enfermeiras e 2 técnicas para 1.200 pacientes, né? É uma demanda muito grande, porque existem as demandas diárias e tem as demandas que surgem de demanda espontânea. Bastante coisa, então, né? O maior desafio hoje é esse, é o dimensionamento mesmo. Sim. Como é a integração da enfermagem prisional com o SUS e as políticas públicas de saúde? Não, acho que não é de conhecimento de quase ninguém, né? Existe uma política federal, que é a Política Nacional de Assistência ao Privado de Liberdade, ela chama PNASP, é uma política federal, então ela manda uma verba, né, para os municípios aderem e habilitam, e aí eles vão e fornecem servidores para trabalhar dentro do sistema prisional. E aqui em Itajubá tem a PNASP, né? Itajubá, ela é agraciada com a PNASP. E aí hoje a maioria dos servidores da saúde são de vínculo com o município através da PNASP. É um processo seletivo? É um processo seletivo específico que faz para trabalhar especificamente na PNASP. Lá e ele abre todos os anos? Como é que é? Ele abre de acordo com a demanda. De acordo com a demanda. Né? Assim que eu saí, quem foi enfermeira lá no tempo foi a professora a Lídia. Sim. Né?
Aí depois hoje estão outros enfermeiros lá, depois que a Lídia saiu, e é assim, de acordo com a demanda. Agora estava aberto para assistente social, que aí a copla aqui é PNASP 2, equipe ampliada, tem até psiquiatra. Então tem equipe de enfermagem, tem psicólogo, tem serviço social, tem dentista, tem psiquiatra, médico Que seria clínico. essa equipe complementar aí, né? É como se fosse o técnico, o temporário no exército. Isso, e aí a gente fala que a gente é equipe híbrida, né? E aí a diferença, por exemplo, do exército que você estava falando é que o seus é temporário por tempo determinado, o deles é por tempo indeterminado. Se ele pode ir renovando, é anual, vai renovando. Interessante. Vai renovando. E aí vem essa verba, e aí é muito interessante também, e assim, de grande valia. Pra carreira, né? E de grande valia, porque aí vem verba do município, aí tem a demanda deles. Aí normalmente a PNASP fica com assistência, né? Eles dão assistência e a gente faz a lei de execução penal, os servidores do Estado. Gente, muita informação, tô aprendendo tanta coisa. Nossa, cada episódio eu aprendo uma coisa. Como já acabei de perguntar, existem protocolos específicos para o cuidado dentro do presídio? Não assim específico, existem para situações específicas. Por exemplo, existe escolta, né? Escolta de saúde dentro da unidade prisional. E aí a gente tem ambulância lá dentro. E aí existe normativas do Corém específicas para transporte em saúde prisional. E aí depende se o transporte é interno ou se o transporte é externo. Porque, por exemplo, uma vivência minha muito interessante, né, no público feminino principalmente, é que tinha as grávidas, né? E eu falo que, não sei se um dia eu volto para o presídio feminino, mas acho que se eu voltar depois de grávida, depois você ia de ter mãe, um outro olhar. Nossa, totalmente diferente, porque quando eu trabalhei no presídio feminino, eu tive muito contato com as grávidas, né? E aí elas não ficam na unidade, elas vão para uma unidade lá em Vespasiano, que existe uma unidade só para grávidas. Mas elas ficam presas em celas elas também? Ficam, não é cela, parece um hospital. Tá. Parece uma ala, sabe? Uma ala de pediatria ali, uma área hospitalar. São várias... Como se fosse uma enfermaria grandona. Isso, aí são várias salas, são salas mesmo, quartos, né? São quartos com caminho e bercinho. Parece... Elas não usam as roupas tradicionais do sistema mineiro, né, que é o nosso, que são as roupas vermelhas. Elas usam uma roupa verdinha, assim. É totalmente humanizado, é lá em Vespasiano. E aí eu ia transportar elas. Então, toda vez que chegava grávida, a gente tinha um protocolo ali de fazer ultrassom, as coisas ali, ver se estava tudo bem com elas e já transferia ela, que era garantia a dignidade, porque quem está pagando a pena é a mãe, né, não a criança. E ela fica pouco tempo com o bebê depois que nasce, ou não? Não, é uma decisão dela. Ela tem até 2 anos para ela ficar lá nesse lugar. Mas aí são outros... Entre outras questões. Porque assim, imagina assim, uma presa aqui de Itajubá, né? Aí ela vai lá para Vespasiano. Aí ela vai ganhar lá no Sofia Feldman, que é referência, tudo. Hoje em dia não sai como presídio, sai que ela ganhou lá no Sofia Feldman. Então tem toda uma parte humanizada, super interessante. Poderia ficar horas aqui falando. Não, mas pode que falar. Eu também fui descobrindo, né? Pra mim também era novo quando eu entrei. E aí ela fica lá elas não ficam algemadas lá nesse lugar. Até as que cometeram crimes mais graves, assim, não ficam. Todas elas vão lá para Vespasiano. Ali elas são consideradas, são tratadas da mesma forma. No caso, como gestantes, puérperas. Tem você entra, é uma unidade prisional. Tem a P1, a P2, tem toda a estrutura. O que P1, P2? Portaria 1, portaria 2. E fica com policiais, como chama? Agora, policiais penais. Policiais penais, né? Porque era agente, agora... Agente penitenciário. Agora são policiais penais. Eles ficam lá fardados, ficam com posto armado, que a gente fala. Só que assim, quando você entra ali da P2, é totalmente diferente. Quando eu levo ela vai com a roupinha lá, vermelha, tudo. Mas chega lá, ela já veste outra roupa, alimentação, as coisas tudo pensando mesmo. E aí incentiva a amamentação, tudo isso, tem tudo isso. E aí quando nasce, ela tem, né, por lei, garantido que ela pode ficar até 2 anos com a criança, mas ela tem que ficar nesse local lá em Vespasiano, com a criança. Agora, se ela não é desejo dela e ela tem que pagar essa pena, né, e ela quer voltar para o presídio de origem, aí faz a separação da criança. E aí alguém da família, pega a criança e ela vai pagar a pena dela lá. E aí eu falo assim que se eu tivesse oportunidade um dia de ter de novo contato com o público feminino, eu seria outra.
De verdade, assim, Outra depois de cabeça. ter passado pela gestação, Porque a assim, gestação é cruel. Eu ia falar cruel. Eu ia falar, é cruel, é maravilhoso sim, Ah, é é lindo maravilhoso. sim, mas é cruel. É Cruel, fato. é. Bom, a gente pode fazer um episódio só sobre Nossa, maternidade. falar de Nossa, maternidade. meu Deus do céu. É cruel. Só quem passa. Não, é sabe. maravilhoso, assim, se eu Mas é cruel. se eu fosse falar em uma palavra, ela ia ter que ser maravilhosa, cruel no final. Maravilhosamente cruel. Teria que ser assim, porque assim, eu sou realizada, nossa, você sabe disso. Mas assim, e aí eu fico pensando, né? Nossa, eu tive todo o conforto. Agora imagina uma pessoa grávida, reclusa, né? Assim, emocionalmente, assim. Sem apoio. Nossa. Não dá nem pra pensar. Eu tenho certeza que eu seria uma pessoa muito melhor. E assim, sobre protocolo, também é uma curiosidade minha. Aí vamos supor, vai alguém na enfermaria, daí vocês têm que ter esses cuidados com pérfuro cortante, essas coisas, sabe? Da pessoa pegar algo lá, um bisturi, alguma coisa, pra correr o risco de ameaçar vocês, ou não vocês agem normalmente? A gente toma os cuidados, obviamente, de não deixar as coisas. Sabe quando a gente vê em novela? Tipo Aham. assim, bisturi ali, a pessoa vai pegar. Vocês precisam ter mais cuidado em relação a essas coisas? A gente tem, assim, a enfermaria ela é toda organizada, ela é uma enfermaria igual de todos os lugares. Então, por exemplo, os psicotrópicos, né, que são os remédios controlados, eles ficam trancados, o carrinho de urgência fica trancado. São os cuidados normais que a gente deveria ter, né, tem que ter em outros lugares. Sim. E aí é óbvio que essas coisas a gente tem cuidado, mas esses presos que vão lá no setor de saúde para ter atendimento, eles vão algemados, eles vão acompanhados de policiais penais. Então, nenhum atendimento que eu faço só com eles. Esses presos que ficam lá andando e trabalhando dentro do setor de saúde nos setores, eles são considerados de baixa periculosidade, já foram aprovados para trabalhar. Entendi. Mas se eles também vacilarem, eles perdem o emprego. Então, perde o emprego, perde ali o vínculo, perde o vínculo ali. E para eles é interessante trabalhar. Diminui, né? Diminui a pena. Cada 3 dias trabalhado ganha um na remissão. E aí tem um monte de atividade lá que ainda é remunerada. Então, para eles é interessante. Eles recebem? Várias áreas recebem. Que legal. O pessoal que trabalha na cozinha, eles ganham, né? Eles têm um cartão, aí esse dinheiro vai lá pro cartão, eles podem dar esse cartão para a família tirar o salário todo mês. Ou eles vão guardando, né? Quando eles saírem, vão ter aquele dinheiro lá. Quero conhecer o presídio, me leva lá, vamos organizar publicamente, né? Vamos organizar. Falar com o Castro, é o Castro, Castro, me convida. É o diretor-geral. Não, de verdade. É super interessante. A gente precisa sair da bolha também, né? Eu falo assim, a gente, enquanto na graduação, né, nunca foi falado, nunca foi nem mencionado. E aí, assim, a gente tem oportunidade lá para acadêmicos, para fazer hoje tem... Tipo, um voluntário? Para fazer voluntário? Tem. Olha, a gente teve da faculdade de enfermagem. A gente teve. É importante divulgar. E abre todo ano? É só a pessoa ter interesse, procurar demonstrar o interesse, A professora Débora, não sei se era ela. Ela vai vir aqui, professora vai. Então, ela também é uma grande parceira, leva os acadêmicos hoje de enfermagem, eles dão palestra, porque a gente tem as campanhas educativas. Nossa! Tudo que tem. Gostei. E aí eles vão lá e ajudam a gente, os acadêmicos. Aí eles ficam lá todos curiosos. Imagina. Então, hoje já não é tão novo, né? Como era pra nós. Mas olha que interessante você falar do voluntário, porque a gente já falei com a Luana, falei com a Raquel, como o voluntário foi importante nas nossas carreiras. Então, assim, né? Olha, eu fui porque... Exato. Então, assim, como é importante a gente sair da faculdade com um pouquinho de vivência, um pouquinho de experiência, você sai transformado. Então, acho que se a gente pode dar um conselho, né, para os acadêmicos, façam um voluntário, façam um estágio. Eu sei que o dinheiro é muito importante, sei muito bem disso, mas, assim, deem um olhar, né, valor no voluntário, porque faz muita diferença. E eu falo assim, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, quem não quer, né? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com aquela... Mas assim, se eu fosse hoje fazer uma faculdade, nossa, eu ia fazer faculdade tão diferente. Eu ia aproveitar tanto, né? Porque assim, na época lá, a gente tá tão assim, imerso, querendo formar e querendo... Mas eu falo assim, até de aproveitar mais os professores, de aproveitar mais a faculdade, de aproveitar mais as oportunidades. Mas são tantas coisas na cabeça da gente. São tantas camadas. Tantas demandas. E aí eu falo, queria
queria ter aproveitado, ainda mais a nossa faculdade excelente. Sim, com certeza. Mas, E assim, o que você acredita que precisa ser melhorado para garantir segurança e qualidade assistencial tanto para os profissionais, né, quanto para os custodiados? Ai, que chique essa palavra. Tá chiquérrima. Então, eu estudei, gente. Estudou mesmo? Eu acho que na parte profissional é essa mesmo, assim, de dimensionamento, assim, da enfermagem, Isso da valorização. É um problema, acho que crônico, né? Precisa. Em todos os lugares. Corém, dê valor. Dê valor na gente. É assim, eu vejo que todo lugar precisa de enfermagem, né? Todos os lugares precisam de enfermagem e a gente não tem a valorização que a gente gostaria de ter, né? Que a gente deveria ter, nem é que gostaria de ter, não. Deveria ter. Que tantas outras profissões têm, né? Tem, mas eu falo assim, a enfermagem em si, ela já absorve muito da gente. Imagina uma enfermagem do sistema prisional. Eu falo, né, já tô tanto tempo, mas assim, é desgastante, entendeu? Tem dia que tem gás de pimenta, tem dia que eles botam fogo, né, mil maravilhas. E a gente tá ali inserido, tem um risco de motim isso dia. Você nunca aconteceu de você estar lá numa rebelião, motim? Não, teve umas coisinhas assim, mas assim... Uns rebulicinhos, uns agitos ali. Tudo controlado, tudo contornado, né? Mas a gente já deve ficar preocupado. E aí eu falo assim, eu quero nunca perder a capacidade de... sabe, de normalizar. Eu não normalizo que eu trabalho no presídio. Eu não normalizo assim, lá é bárbaro. Não, entendeu? Lá é difícil. Lá é um lugar que eu tenho que estar sempre atenta, né? Então, assim, a gente ouve os barulhos lá, né? Os barulhos que tem, às vezes eles batendo. Vocês recebem salubridade? Recebe, adicional, lá, local de adicional de trabalho, né? Não é local? Meu, né? É que assim, né? Tem periculosidade e salubridade. Eu não ganho nenhum dos dois. O meu chama adicional de local de trabalho. Aí a gente tá brigando aí na justiça, entendeu? Que eu quero insalubridade, quer tudo. Vou te mandar um post sobre isso, então, pra você embasar aí seu processo. Porque é direito, assim, né? Não, e assim, a questão é a seguinte, que eu tava falando, se um hospital já é estressante, imagina um sistema prisional, onde de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa. E assim, quando acontece as coisas, eu tô sem falar com ninguém. Sem poder buscar sua filha na escola, sem avisar, sem nada. Ontem eu fui buscar minha filha era 4h40, a escola já tá acostumada, eu tenho que pegar até 4h30. A escola tá acostumada, se eu não chegar, alguma coisa aconteceu comigo. Aí a professora fica com ela. Mas assim, teve esses tempos que um preso fugiu. Aí sai um monte de notícia. Eu também sou família de alguém, né? Aí minha família fica desesperada. E aí você sem celular, não dá notícia. Então, assim, tem essas coisas, né? O risco de tuberculose no sistema prisional é muito maior. Mas tem os mitos. Lá a gente não tem tanta gente com HIV, com tanta gente com sífilis, que é o que eu pensava lá quando eu fui trabalhar com o Dr. Ricardo, né? Que foi quebrando os meus preconceitos. Então, assim... Eu acho que a gente tem que ter periculosidade e insalubridade, que são coisas diferentes. E que a gente está exposto. Eu acho que eu tenho que ter adicional de local de trabalho, porque o trabalho local mesmo é perigoso, e as outras coisas. E acho que todos nós, assim, enquanto profissionais, né, e a enfermagem, na minha opinião, tinha que ter 30 horas. Com certeza, nossa, todo mundo. Enfermagem tinha que ter 30 é verdade. Fiz 30 horas, não precisa estar, tá ok. Aí eu acho que eu ficaria assim um pouco mais feliz, porque eu acho que é desgastante mesmo, sabe? Não só lá. Sim. Porque a grande massa, né, da enfermagem é mulher. Acho que 70% é mulher. Mãe de família, né? E são muitas camadas. Muitas camadas. Então, assim, eu acho que seria super interessante. Assim, até que o Corém tem feito bastante coisa. Muito. Né? Maria do Socorro, o Bruno, tô bem ligada aí, né? São deputados agora. Exato, estão fazendo bastante coisa, mas assim é devagar, né? Então, eu acho tão esquisito, assim, vou falar a palavra esquisita, né? Nós somos uma massa tão grande, nós somos, assim, uma força trabalhista, não sei se é a maior, assim, da saúde, eu acredito que a gente seja a maior da saúde, mas eu não queria falar que falta união, porque eu não quero acreditar nisso, mas falta algo, né, assim, na enfermagem em si, porque a gente podia ser tão maior, a gente é tão importante, sem nós a saúde não existe em todos os lugares, tá? Do sistema prisional
ao As clínicas, ao hospital, tudo. Não existiria, mas a gente não consegue ser reconhecido, né? E assim, eu não quero ser reconhecida com abraço, sabe? Eu não quero ser reconhecida somente com palavras, eu quero ser reconhecida financeiramente, Sim. eu quero ser reconhecida com um horário bacana, eu quero ser reconhecida em coisas que realmente coisas palpáveis, faz sentido, né? Fazem sentido. Não é igual na época do Covid, ficar batendo palma, sabe? Tipo assim, não, eu quero coisas mais assim, literais. Mas mesmo. eu tenho esperança que a gente vai conseguir. Eu acho que estamos no caminho, assim. Eu acho que já melhorou muito da nossa época, assim. Muito, acho que melhorou muito. Da gente entender que precisa de força política, porque tudo é política, né? Na saúde. Sim. Da gente se unir mais enquanto enfermeiras mesmo. Sim. E assim, da gente se abrir pro outro, sabe? Ter mais empatia. Sim. Com o colega, com tudo. Eu acho que é o caminho, assim. E aí... pós 30 horas pra gente. Hashtag 30 horas. Hashtag 30 horas. E o que essa vivência, né, te ensinou sobre o papel da enfermagem e sobre ser humano? Nossa, assim, eu acho que é um lugar de maior impacto para mim, né? De deixar os preconceitos de lado e principalmente, assim, de ser um ser humano melhor, né? De não achar que eu não posso estar lá, ou que um familiar meu, ou um ente querido meu não possa estar lá, sabe? E aí, assim, de ser realmente aquele profissional que eu me propus lá na graduação, que eu fiz o juramento, que é de cuidar do paciente, independente de quem ele seja. Porque no final do mês o meu salário é digno, sim, independente de quem eu cuide. Então, assim, se eu cuidei bem, para mim não importa se ele é preso, ou se ele é um doutor, ou se ele é uma pessoa famosa. Para nós, assim, ele é o paciente, ele é o amor de alguém, sim, ele é o pai de alguém, ele é a vida de alguém. Então, eu acho que esse negócio, eu vi isso aí, sabe, ele é o amor de alguém, acho que na época do Covid mesmo. Não lembro, assim. Eu lembro que isso me impactou muito, assim, eu ia falar, sabe? Isso, bonito você falar isso. A gente sempre fala assim, né? Ele é família de alguém, tá? Mas ele é um amor de alguém. Bonito, né? Desde a primeira vez que você falou, eu achei que me tocou também. Não, porque assim, eu acho que depois que a gente é mãe, tudo muda, né? Acho que nenhuma mulher, depois que é mãe, ela não se transforma, né? Eu vi um post falando que é uns 2 anos, né? Então eu tô passando... E assim... O amor da Marília, assim, ele já me transformou, né? Muito, assim. Sou realizadíssima como mãe. Mas, assim, ele me fez pensar muito, sabe? De tipo assim, a gente sempre vai ser o vilão na vida de alguém, em algum momento, como sim, profissional, como sim, pessoa, em sim, tudo. E aí eu falo assim, eu não quero que esse paciente lá, né, que esse preso lá, eu não quero ser o vilão da vida dele, da vida de ninguém, entendeu? Eu quero ser facilitador, eu quero ser alguém que proporcionou algo. E assim, eu sinto que lá eu consigo trazer dignidade, eu consigo ser uma enfermeira muito boa, entendeu? De proporcionar dignidade, proporcionar assistência de qualidade, com dignidade para ele, que é o que todo mundo merece, né? E assim, e aí é transformador. Então eu acho que pode ser que é uma armadura que eu pego para mim, pode ser. E aí eu uso essas coisas para tipo assim, para eu ser mais leve também, porque tem coisas que são pesadas, mas eu preciso ser leve, entendeu? Porque senão eu não consigo trazer essa humanidade que a enfermagem pede, eu não consigo trazer essa assistência necessária, sim, se eu ficar focada só no que a pessoa fez. E aí a gente traz para a vida. Eu consigo ser mais leve na vida, entendi, entendeu? De tipo assim, relevar mais. E, tipo assim, não é tudo sobre mim, né? Tem algumas coisas que é sobre o outro. O presídio trouxe muito isso, de tipo assim, eu posso ser o meu melhor independente do que o outro fez. É basicamente isso. Eu trabalho muito isso, né? Joane Jardim, minha terapeuta, me ajuda. E aí, assim, que nem a gente falou, são muitas coisas que vão transformando. Eu era uma Flávia quando eu entrei, as vivências que foram acontecendo, depois a Flávia mãe, né? Então, assim, eu acho que a profissão da gente, ela anda junto, sabe, Su? Com as coisas da gente, assim. Sim. Eu não acredito muito nisso, que as pessoas falam assim, existe a Suzana lá na casa dela, é a Suzana profissional. Alguma coisinha você leva, entendeu? Tipo assim, eu acho que a gente consegue ler algumas coisas, sim, mas assim, eu sou brava lá também, eu sou brava com a minha filha, eu sou brava, todo mundo me conhece e fala, Flávia é brava. Eu sou brava com um monte de coisa, mas eu sou boa para um monte de coisa. Então, assim, eu acho que a gente é uma extensão, sabe? A gente não consegue, não consegue desvincular total, assim. E aí eu acho que o presídio que
o que ele mais trouxe de positivo para mim foi isso, de tipo assim, não é tudo sobre mim, né? O que é do outro é do outro, mas assim, o que eu posso fazer para melhorar a vida deles? Porque pagar ele já está pagando. Sim. Eu não preciso deixar isso pior, né? Porque eu acho que você não ter liberdade é o pior, né? De coisas pequenas, assim. Eu penso isso assim, ó. Se eu quiser beber água aqui agora, eu bebo. Se eu quiser ir ali comprar um doce, eu compro. A pessoa privada de liberdade, ela não chupa uma bala. Sim. Entendeu? Então, assim, você quer pior que isso? Então nós vamos chutar cachorro morto? Não, então eu quero ser essa pessoa que, na hora que ele vai lá na enfermaria, ele pode falar, hoje eu vou lá conversar com a dona Flávia, né? Ele chama a gente de dona Flávia. Então eu vou lá conversar com a dona Flávia. Que seja um momento ali que ele esqueça tudo. Sim. Né? E que ele acredite que ele possa ser melhor. E que a gente seja essa pessoa que faça ele acreditar que ele pode ser melhor. Nossa, profundo, bonito. E existe algum caso, assim, ou experiência que te marcou profundamente, que transformou, né, a sua forma de ver a profissão? Alguma coisa que você possa contar? Tem várias situações, mas eu acho que com as mulheres, assim, são mais impactantes, né? Elas têm um vínculo maior com os filhos. E aí, assim, acho que tem duas situações, assim, que uma me deixou muito feliz e a outra me deixou muito triste. Era uma presa que foi ganhar o neném nesse lugar que eu falei, ganhou o neném, e depois ela voltou e aí teve que separar o filho. E aí, como o filho era da região ali, esse filho veio, né, no carro lá junto, ela atrás e tal, o filho na cadeirinha, e aí aquela separação, assim, para mim foi uma coisa horrorosa, assim. E assim, a criança, né, acho que ele veio, ele tinha um aninho, estava aprendendo a andar. Ele não tinha contato com homem, com um policial penal homem, porque lá onde fica a maioria é mulher, então na hora que ele viu o homem, assim, apavorou, e a troca foi ali no presídio mesmo, totalmente humana, totalmente, mas assim, era estranho, entendeu? Imaginar aquilo, era inimaginável para mim. Foi muito triste, assim, apesar de ter tido muita dignidade, muita humanidade por parte dos profissionais, mas é um filho, assim, né, sendo afastado da mãe, assim, eram coisas da justiça, era tudo certo. Sim. Era o melhor para a criança, mas era muito triste. Mas já teve situações, assim, de uma presa que era esquizofrênica e que a gente chegou, ela tomava muito remédio, ela era medida de segurança, que é quando é considerada imputável, que tem realmente um problema, não é para a humanidade, tipo isso. Um problema para a sociedade. E a gente conseguiu que ela voltasse assim para casa dela, sabe? De encaminhá-la direto certinho para o psiquiatra. A família não abandonou ela, né? Ela cometeu um crime. E aí a família, as filhas dela, sabe? Não, a gente quer cuidar da mãe, a gente quer cuidar da mãe. A gente começou a passar no psiquiatra e junto com a justiça e falou, olha, então já que ela é medida de segurança, aqui não é o lugar dela. E ela tá com a família dela, cuidando dela. Então, assim, é gratificante, né? E assim, tem vários, mas acho que esse é o que mais me marcou, porque foi o primeiro. Foi o primeiro que eu vi, assim, nossa, aqui é um caminho, aqui eu posso ajudar, entendeu? E talvez você tenha se permitido conhecer essa pessoa além do estereótipo, né? Não, total, né? Tipo assim, essa senhora era um homicídio, né? Do marido. Então, assim, eu falava assim, não quero nem saber, né, o que ela fez, mas assim, ela é o amor de alguém, você viu o amor que as filhas dela tinham nela, né? E aí e ela é totalmente assim, o paciente esquizofrênico, conversando com a gente, infantilizada, tinha hora e conversando, mas eu vou embora, e não sei o quê. Nossa, o dia que ela foi embora, assim, foi uma realização, parecia que uma filha minha tava indo embora, assim, e aí eu falei, cara, é por aí, sabe? Eu acho que assim, no caminho certo, esse é o caminho, né? Eu acho que em todo lugar, você sempre vai achar uma missão, em todo lugar, você só tem que achar essa missão. E aí, assim, a minha missão é fazer com que eles possam cumprir a pena com dignidade relacionada à saúde. Eu não tenho nada a ver com o crime deles. Eu não tenho nada a ver com o que eles fizeram. Eu só tenho que proporcionar para eles saúde, enquanto eles tiverem que pagar o que eles precisarem pagar. Sim. Entendeu? E aí, quando você foca no que você precisa, no que é seu papel mesmo, outras coisas ficam por menores ali. E aí, quando você consegue também atuar, né, em situações assim, e aí várias, assim, eu já tive, nossa, são muitas histórias, Suzana, eu já tive preso, assim, que perdeu o pé lá, sabe assim? E aí, tipo assim, de conseguir
de conseguir prótese para ele, e de conseguir que ele volte para a família, que ele cuide, e que faça o tratamento. Eu tenho gente que tá preso, fica muito mal, volta para a família e cuida, depois melhora, volta a pagar pena. E já teve sabe? preso que você encontrou, tipo, na rua, sabe? Nossa, eles me encontram todo dia. Te adoram. Eu tô de costas e fala, Dona Flávia, já sei que são eles. Fala, tá solto, né? E assim, eles são super. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com nenhum preso, nenhuma presa. Pelo contrário, eu tenho pessoas que eu convivo, né? Que não seria legal eu falar, mas graças a Deus tem muitos lugares aqui em Itajubá que elas estão trabalhando, que eles estão trabalhando, que eu os encontro. Legal. E aí eles falam, nossa, Dona Flávia, tô com vergonha. Eu falo, vergonha por quê? Tá legal que você tá trabalhando e não sei o quê, né? Eu tenho pessoas assim que eu já encontrei em outras situações, muito legal, assim. Então, assim, eu tenho que ser essa pessoa que acredita na ressocialização. Sim. E aí, quando eu vejo eles trabalhando, e assim, pelo contrário. Fica orgulhosa. Eu fico orgulhosa, eu fico igual mãe orgulhosa. Eu falo, que bom, né? Tipo assim, que eu acreditei, Sim, que a gente deu uma oportunidade pra ele lá, e hoje ele tá no meio da sociedade. E aí, se eu não falo, ninguém sabe. Então, é o que eu tô falando. Eles convivem, eles estão aqui no meio de nós o tempo todo e pagaram, né, o que eles deviam com a justiça. E tá tudo bem. Certo, e tá tudo bem. Entendeu? Que legal. Eu acho interessante, né? Porque cada enfermeira que vem é uma história. E assim, é tão bonito, e a minha vontade acho que nasceu disso, de mostrar para as pessoas o quão a nossa profissão é bonita, o quanto ela interfere no dia a dia de todo mundo, o quanto ela está presente no dia a dia, o quanto ela é múltipla, né? Exatamente. Então, assim, nossa, eu tô encantada. Muito legal poder compartilhar isso, né? Não, eu falo para as meninas assim, a gente não é doce sempre, né? Lá a gente precisa ser um pouco firme, né? Sim. Diante da situação mesmo e tudo. Mas assim, eu falo para as meninas, nas situações que vocês podem, tudo bem. Mas quando você tá ali, é só ser o paciente. Entendeu? Então, assim, você tem que ser essa pessoa que acredita que o que você vai fazer efeito, porque senão não faz. Entendeu? E aí, graças a Deus, a gente não tem problema, a gente nunca teve problema na enfermaria, né? A enfermaria, a gente tem médicos lá, tem psicólogos, tem dentista, né? Tem vários profissionais. A gente é uma equipe multidisciplinar, cheia de desafios diários, mas assim, que consegue, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. E eu falo assim, a gente tem muito contato com a família deles, né? Eles ligam lá. E aí a gente tenta tranquilizar eles também. Então eu falo assim, não, fica tranquila, que aqui tem isso, aqui tem aquilo. Às vezes nem eles sabem, porque não é uma parte muito divulgada, né? O que a gente sabe, né? A gente acha que eles são presos e ficam lá, né? E não é assim mesmo que acontece. E aí a gente podendo ser esse agente transformador é importante, né? Pra gente, assim, como pessoa também. Com certeza. E que mensagem você deixaria para os colegas, né, que acreditam que a enfermagem prisional é um lugar difícil demais para cuidar? Eu acho que, primeiro que difícil não existe no nosso dicionário, né? Eu acho que ela é desafiadora, como tudo na enfermagem. E aí você tem que estar disposto. Se você estiver disposto, você vai transformar aquele lugar. Eu não lembro quem na nossa formação, de fato, queria dar o crédito a quem de fato falou, mas não recordo. Mas eu lembro assim, desde a minha graduação, e eu, enquanto técnica ali no hospital, eu sempre ouvia falando assim, o setor é a cara do enfermeiro. Eu não sei se isso já tinha, se alguém falou pra gente, você já deve ter ouvido isso também. E aí eu acredito nisso. Eu sempre acreditei nisso, em todos os lugares que eu trabalhei. Então, tipo assim, eu sou extremamente organizada, você me conhece. Lá no presídio também é tudo organizadinho, é tudo planilhado. Eu sei quantos tem hipertensão, quanto tem isso, quanto tem aquilo. Então eu falo assim, desafiador vai ser em todos os lugares. Você vai poder ser uma boa enfermeira em qualquer lugar que precisar de enfermeira. Então, assim, o que eu deixaria é, tipo, esteja aberto ao novo, que às vezes é o novo que você precisa, que você necessita. Então, assim, a enfermagem, ela é enfermagem de qualquer lugar. Eu sou enfermeira Flávia lá, eu sou enfermeira Flávia com o mesmo porém em qualquer lugar. Sim. E aí acho que vai depender de você se abrir e, nossa, e tem tanta coisa. Esses dias eu tava vendo
quando é de plataforma de petróleo lá. Tem as coisas, falei, gente, nem imaginava. Tantas coisas que eu leio, que eu vejo o Corém divulgando. Então, assim, esteja aberto, porque cada vez mais, né, hoje com a internet, com as coisas, tudo bem que não tem rede social nenhuma, mas com a internet, com as coisas, você vê. Então, esteja aberto, porque às vezes aquilo ali, que a faculdade é muito pequena, né? Muito, exato, igual agora, né? Igual eu te falei, tô fazendo a pós-graduação em enfermagem forense. Tipo, você não vê falando, né? Não. Então, assim, é um assunto extremamente, né? Não é novo, mas é interessante. Então, essa coisa de trabalhar, o enfermeiro trabalhar na parte pericial, na parte de laudo, relatório, né? Super interessante também. Muitas outras áreas, assim, são coisas que a gente nem imagina. Nem imagina. E eu falo assim, quando eu fiz interessante assim, ó, quando eu fiz o concurso, ninguém imaginava em fazer. Eu não fiz o concurso, como eu falei, nunca sonhei em ser enfermeira do sistema prisional. Foram as oportunidades que foram me levando mesmo. Mas hoje, se abrir um concurso hoje, mas muita gente vai fazer, porque eu sou a primeira pessoa que já fala, gente, faz. Já falei isso pra vocês várias vezes. Gente, um dia se tiver oportunidade, faz. Não é nada do que as pessoas imaginam, nada do que as pessoas falam. E questão financeira também não é ruim, questão de horários não é ruim. Então tem muita coisa positiva. Então, assim, eu vejo que da época lá que eu fiz o concurso, da época que eu formei e tudo mais, para hoje já tem um grande ganho, entendeu? Com certeza. E assim, a gente tem que estar aberto. A enfermagem, ela é múltipla, ela está crescendo, ela é necessária em todos os lugares. Basta a gente se posicionar, né? E aí não ter medo. Sim, né? Concordo. A gente já está chegando, né, no final, tem a nossa pergunta fixa aí, que é: se você pudesse definir a enfermagem em uma palavra, qual seria e por quê? Humanização seria, porque primeiro você com o ser humano. Eu acho que não tem como, né? Ainda mais mediante ao que eu vivo hoje, você tratar o ser humano sem humanização. E aí eu penso em duas coisas, né? Eu falo de humanização, mas eu não falo só da humanização do paciente, não. Eu sempre falo isso, a gente tem que ter humanização com a gente. Sim. Porque quem cuida de quem cuida, né? Que somos nós. Para a gente ter humanização, a gente precisa primeiro ser humanos. E aí se aceitar como seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos, erros e acertos, né? Porque para humanizar, você primeiro precisa se ver como ser humano. É isso. Que bonito, que lindo, adorei, nossa, muito legal, eu tô encantada, cada pessoa que vem, e o engraçado é que eu já conheço essas pessoas, mas aí é um contexto diferente, não é? É que as perguntas que são direcionadas também, né? É, muito legal, nossa, conversar, você nesse naipe profissional, e assim, a gente nunca conversou, eu não demonstro muito esse lado. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Peço que compartilhem, que curtam, né, que comentem nosso episódio. E até o próximo Pod Enf.